4 tópicos apenas no vídeo de hoje. Eu vou explicar tudo o que você precisa saber para construir aí uma casa para vender. Então é assim que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Se você ainda não conhece o canal Falando de Cidade, é assim que funciona. Vídeos para você aplicar aí na sua construção, reforma, decoração e dicas aí para você. Em primeiro lugar, qual o primeiro ponto que a gente precisa levar em conta? A gente precisa levar em conta uma localização estratégica aí para o seu imóvel, para o seu empreendimento. Não adianta você apenas encontrar um terreno barato e construir neste terreno. Às vezes você encontra um terreno barato, constrói, você vai ver que não é apenas o terreno que influencia aí no preço final da casa, porque os materiais também são caros, a mão de obra também é cara. Então o primeiro ponto que você precisa considerar é uma localização valorizada, uma localização que tenha um transporte público aí próximo, uma localização que tenha um trânsito também legal, que não tenha aquele trânsito caótico. Isso é muito difícil, principalmente nas grandes cidades do Brasil. Entretanto, quando você considera aí o aspecto do transporte público, isso facilita muito, porque nas proximidades de transporte público também há aquele tipo de pessoa que se interessa pelo transporte público e compra imóvel perto deste transporte. Então você considerou aí a localização estratégica, áreas comerciais também próximo deste empreendimento é muito interessante. Muitas pessoas não querem comprar, por exemplo, um imóvel no qual para ela ir no mercado ela precisa pegar um carro, para ela ir até uma padaria ela precisa ir de carro. Às vezes a pessoa quer ir até a padaria, quer ir até aquela lanchonete a pé. Então é preciso você estudar aí esta localização para construção aí do seu imóvel. Elementos de design que tornam a casa mais atrativa para potenciais compradores. Uso eficiente do espaço e distribuição dos cômodos. Tendências atuais de design que podem valorizar o imóvel. O que eu quero dizer? Você precisa levar em conta que você precisa pensar em um design de casa, de imóvel, disposição dos cômodos, dos ambientes que atraia este público mais jovem. Se você quer um outro tipo de público, o empreendedor, o empresário, você precisa então estar aí investindo em um layout que atraia este público. Ou seja, você vai construir para vender, vale a pena você contratar um projeto, contratar um arquiteto para poder fazer o seu projeto aí, levar em consideração esses pontos que eu estou falando para você. Se você contratar um arquiteto, ele vai conversar com você sobre qual o seu interesse na construção e vai te conduzir a estar levando o seu design, a aparência da sua casa, né? O design é isso, a aparência da sua casa e a funcionalidade da sua casa, que é a distribuição interna, de acordo com o público que você quer atingir. O terceiro aspecto que você precisa levar em conta, a qualidade dos materiais e acabamentos aí desta casa que você vai construir. Escolha materiais duráveis e de boa qualidade. Acabamentos que agregam valor estético e funcional à casa. Como qualidade dos materiais, ela influencia diretamente na durabilidade e manutenção do imóvel. Eu vejo muitas pessoas construindo imóveis para vender e elas economizam ali, compram aquele porcelanato mais barato que tem no mercado, economiza em tudo, constrói ali uma casa que não tem uma fundação, não tem uma estrutura, ou seja, que não suporta aí uma ampliação, uma construção de um andar superior futuramente. E isso é muito ruim, porque se você está lidando com um potencial comprador, com alguém que está acostumado a comprar para investir, por exemplo, esta pessoa vai considerar isto. Então vale muito a pena você fazer um projeto. Você ter aí um projeto vai fazer com que você economize no uso dos materiais e comprar materiais de qualidade, principalmente na hora da construção da fundação, da estrutura e também no acabamento. Comprar um porcelanato de qualidade, uma tinta de qualidade, fazer um forro, fazer uma estrutura que suporta uma ampliação posterior, vai fazer com que a sua casa seja valorizada. E com projeto, isto não se tornará mais caro do que você fazer sem projeto e fazer aí uma casa que não vai comportar os futuros compradores. Os futuros compradores vão chegar e não vão ter interesse ali
naquela construção. A previsão de custos e tempo. E sim, você precisa ter essa previsão de custos e a previsão de tempo. Não adianta você apenas sair construindo, porque você vai ver que você vai gastar muito mais do que o valor de mercado daquela casa. O valor de mercado, ele não vai aumentar. Não adianta você dizer assim, olha, eu gastei 700 mil nesta casa, na construção desta casa, eu quero vender aí por no mínimo 900 mil reais esta casa para eu ter o meu lucro do tempo que eu fiquei parado, né, fazendo a gestão dessa construção, deste investimento, com esse dinheiro que eu investi aqui. Se o valor de mercado daquele imóvel for 500 mil, você não vai vender. Então é interessante que você tenha aí um controle, né? Esse controle vai fazer você ter essa previsão de custos e o tempo. Por quê? O tempo de construção, ele está intimamente ligado ao custo desta construção. Porque quanto mais tempo para a construção, mais mão de obra, mais taxas, mais impostos você precisa pagar. A importância de um orçamento detalhado e realista antes de você começar a construir, a previsão do tempo para a construção, né, para a conclusão dessa construção, e as estratégias para manter o projeto dentro do prazo e do orçamento inicial. Você precisa então fazer um projeto. Nesse projeto você precisa prever esses 3 pontos aí: um orçamento detalhista, uma previsão do tempo para concluir, e você precisa prever também as estratégias para manter esta construção dentro do prazo e dentro do orçamento inicial. Assim você vai ter uma construção que você pode terminar essa construção e saber que está dentro do valor de mercado, porque lá na fase de projeto você já sabia quanto você ia gastar, o tempo que você ia levar e por quanto você iria vender. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei um pouco, mas um pouco mesmo, sobre o que levar em conta para construir uma casa para vender. Foi um pouco, mas aquele pouco que complementou tudo que você precisava saber. Vem com o Ed falando de cidade.